queridos amigos, que privilégio nós temos de poder refletir na palavra de Deus. E para tal, gostaria de convidar você, junto comigo, para refletirmos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, onde fala aqui das bem-aventuranças. Porém, gostaria de me deter no verso 10, que diz assim: Bem-aventurados ou felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sabe, queridos, eu me recordo, há uns anos atrás, quando eu estava saindo da cidade de Oricuri para a cidade de Araripina, eu estava em meu automóvel quando de repente eu cochilei. E quando eu me desperto, percebo que estou na contramão e vinha em minha direção um outro automóvel. Que sensação terrível aquela que eu senti, que susto. Existe também um verso de um cantor brasileiro que diz assim: amar é estacionar na contramão da vida e fazer questão de pagar a multa. É mais ou menos assim na vida cristã. Os padrões de comportamentos de hoje estão cada vez mais diferentes dos relatados na Bíblia. Isso significa que quem quer ou deseja viver de acordo com a vontade de Deus e travegar neste mundo, vai estar em alta velocidade na contramão. Sabe, queridos? Porém, o amor de Jesus preenche o coração e a fé passa a motivar atitudes. Ainda que tenhamos que enfrentar dificuldades, ainda que tenhamos ir pela contramão de pessoas e de valores, mas esse amor nos constrange a fazer o que é certo. Jesus, ele diz, através desse verso de São Mateus, de que é possível viver feliz, mesmo sendo perseguidos. Não que gostemos de sofrer, ou que ele goste que soframos, mas pelo simples fato de que muitos dos sofrimentos é pelo fato de estarmos certos, de fazermos o que é certo. E, queridos, fazer o certo, porque é certo, sempre vai dar certo. Eu recordo, por exemplo, de alguns personagens bíblicos que tiveram que andar na contramão da época em que viveram. O que dizer, por exemplo, de Noé? Noé vivia num tempo onde as pessoas contemporâneas dele vivia numa iniquidade, vivia num pecado aberto, casavam, davam-se em casamento, bebiam, dançavam. Era tanta orgia que a palavra de Deus diz que o próprio Deus, para poder fazer com que nós humanos entendêssemos, usa uma linguagem de arrependimento. Ou seja, Deus disse que ele estava arrependido de ter feito o homem. Mas Deus então dá um desafio, uma ordem para Noé, que ele deveria pregar que haveria uma destruição no mundo com o dilúvio, com chuva, que até então não havia chovido na terra. Noé começa não somente a pregar, mas a testemunhar, usando os seus recursos para a construção de uma grande embarcação chamada Arca, bem conhecida de todos nós como a Arca de Noé. Noé pregava e construía a arca para divertir ao povo. Andou na contramão porque a partir disso Noé começou a ser zombado, criticado. Noé ficou servindo como se fosse um verdadeiro palhaço, pregando algo que as pessoas não acreditavam. Até que veio o dia do dilúvio, Noé entrou na arca e começou agora não somente a chover, mas a chuva torrencial, transformando num grande dilúvio, destruiu a todos. O que dizer ainda, queridos, de Raabe, uma mulher que era de Jericó, numa cidade rica, porém também iníqua. Raabe era prostituta, está escrito a sua história em Josué capítulo 2. Mas Raabe começou a ouvir a história do Deus de Israel. Até que um dia 2 espias estiveram lá em sua casa e ela viu que era a oportunidade de mudar de vida. Ela testemunhou de que todos ali em Jericó ouviram das maravilhas que Deus realizava no meio do seu povo. Raabe toma a decisão
de andar na contramão do povo de Jericó. E ainda que tivesse o risco de morrer, mas ela não mais seria uma mulher perdida. Ela não estaria na sua casa pessoas que estavam ali perdidos, mas todos que estivessem em contato com Raabe e estivessem em seu lar estariam salvos. Então, queridos, nós sabemos que quando o povo de Deus, Israel, destruiu a cidade, Raabe, seus pais, seus irmãos e toda a sua parentela também foram salvos, porque Raabe enfrentou tudo e todos, todas as circunstâncias adversas para fazer a vontade de Deus. Ela andou na contramão do seu tempo. O que dizer do apóstolo São Paulo? Ele era perseguidor, passou a ser perseguido, porque encontrou Jesus no caminho de Damasco. E então ele compreendeu que todo o seu zelo na igreja romana estava totalmente equivocado. Ele estava perseguindo verdadeiramente a Jesus Cristo e a todos que a Jesus seguia. E passou a ser o apóstolo, o grande evangelista do seu tempo, pregando e construindo igreja por onde passasse. Ele também andou na contramão deste mundo. Na Idade Média, queridos, nós temos a história de um grande reformador chamado Jerônimo. Jerônimo também foi preso e no dia da sua morte, quando os algozes levaram para queimá-lo vivo, então, quando ele está ali amarrado sobre a fogueira, um dos algozes passa por trás para acender a fogueira e ele ousadamente diz: venha pela minha frente, porque se eu temesse estar aqui, eu não estaria. E nós sabemos então que Jerônimo foi morto na fogueira. Sabe, amigos, por amor a Jesus, nós enfrentamos a contramão deste mundo. Temos que ser diferente. Jesus nos adverte dizendo: sede santos como eu sou santo. Ser santos, queridos, é ser separado do comum. Ser separado daquilo, queridos, que não é lícito. Ser diferente. Ainda que tenhamos que velozmente andar na contramão dos valores e das pessoas contrárias deste mundo. Você não quer, queridos, assim como esses personagens que eu citei neste momento, que mesmo em meio a desafio de morrerem, mas não negaram o Senhor. Pelo contrário, permaneceram íntegros, retos, temente a Deus e procuraram se desviar do mal. Você deseja? Que Deus então te abençoe. Busque o Senhor enquanto podemos achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Diz o Senhor: deixa o iníquo os seus caminhos, o perverso deixe também de praticar sua perversidade. Volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém.